Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Venho fazer um vídeo para fazer todas as pessoas e todos os governos do mundo pensar. Vou falar sobre 10 coisas que deviam preocupar todos os governos e todas as pessoas. O primeiro é os hospitais públicos degradados, funcionar mal, que deixam morrer as pessoas pobres com doenças curáveis e evitáveis. Falta conhecimentos dos médicos, dos enfermeiros, ou por falta de profissionais, ou por falta de seja do que for, equipamentos avançados. A saúde devia ser um objetivo máximo, maior para todas as pessoas, independente se é rica, se é pobre. Devia haver um sistema de saúde que fornecesse um serviço de saúde de alta qualidade a todas as pessoas de um país, a todas as pessoas do mundo, fornecido pela sociedade, pelo Estado, eficiente, eficaz, competente, honesto, credível, transparente, que cuidasse seriamente da vida, da qualidade de vida de todas as pessoas, independentemente da sua riqueza, pobreza e condição social. Outra preocupação são as escolas públicas. A escola é uma instituição muito importante no mundo moderno para instruir os seres humanos. Os seres humanos, quando nascem, são uma tábua rasa, não trazem apenas o hardware, com o equipamento, o cérebro, biologicamente criado, mas não têm qualquer conhecimento lá, não traz qualquer conhecimento. O ser humano, o ser vivo, vai ter que aprender tudo sobre o mundo, sobre a vida, sobre as tecnologias, para poder integrar-se na sociedade e sobreviver. Portanto, as escolas públicas degradadas, sem instalações adequadas, mal geridas por pessoas desonestas e incompetentes, com muitas falhas, muita desonestidade, muita falta de transparência, de rigor nos procedimentos de algumas pessoas, algumas instituições educativas que prejudicam alunos, quando a escola devia ser igual para todas as crianças, para todos os jovens, igual para todos os jovens, igual para todas as crianças, igual para que todas as crianças que tivessem potencial psíquico, cognitivo, social, cultural, quisessem aprender, especializar-se, saber muito sobre uma coisa, pudessem ter essa oportunidade para bem da sociedade, porque precisa de pessoas altamente qualificadas em todos os ramos do conhecimento técnico e científico para criar bem-estar para todas as pessoas. Outra preocupação devia ser a justiça. Sem justiça não há segurança, não há liberdade, não há paz, não há tranquilidade, não há felicidade, não há harmonia, não há harmonia entre as pessoas, não há amizade, não há verdade, não há tranquilidade entre as pessoas, não há amizade entre as pessoas, e vive-se em guerra permanente. A justiça tem que garantir a paz, a concórdia, e a segurança na vida de todas as pessoas. Portanto, a justiça corrupta, desonesta e incompetente, tribunais
perversos, corrompidos, pervertidos, com profissionais desonestos ou incompetentes, que protegem criminosos e que destroem a vida das vítimas de criminosos, das vítimas de crimes, e que não, portanto, das vítimas de gente desonesta e criminosa. Os tribunais deviam proteger e garantir a segurança de todas as pessoas, garantir a paz, a tranquilidade, a segurança de todas as pessoas. E serem rigorosos, transparentes, rápidos a decidir, precisos, objetivos. As leis deviam ser claras, bem definidas, objetivas, para que todas as pessoas soubessem os seus direitos e os seus deveres, e principalmente os juízes, os advogados, soubessem claramente quais os direitos e os deveres de todas as pessoas. Não haver dúvidas de interpretação, dúvidas de compreensão, não haver subjetividade na análise dos direitos e dos deveres, na análise das provas, para não haver subjetividade, para evitar a subjetividade, de haver rigor objetivo na análise dos direitos e dos deveres, das provas e nas decisões tomadas. Outra preocupação que todas as pessoas e todos os governos deviam ter era com a destruição de empresas, de empresários e de empregos. Nenhuma sociedade é próspera sem empresas, sem empresários, sem produção, sem trabalho, sem empregos para todas as pessoas poderem realizarem-se na vida, terem uma ocupação na vida, poderem ter rendimentos estáveis na vida, poderem contribuir para a sociedade com o trabalho, produzindo, com conhecimentos, consumindo, gastando o seu rendimento do seu trabalho a comprar produtos e serviços às empresas, para dar trabalho e emprego a outras pessoas e lucros às empresas, para rentabilizarem os seus investimentos, os seus capitais. Nenhuma sociedade vive sem isto. Nenhuma sociedade vive sem produção, sem consumo. O consumo é o motor da atividade económica. Se não houver consumo e procura de produtos e serviços, não adianta produzir, porque não há quem compre, mas portanto, é preciso que haja produção, mas também é preciso que haja rendimentos, para que as pessoas tenham rendimentos para poderem comprar esses produtos e permitir às empresas ganhar dinheiro com a venda desses produtos, rentabilizar os seus investimentos e pagar as suas despesas de produção. Mas não, os governos parece que não se preocupam muito com isto, parece que deixam que as coisas aconteçam ao acaso, isto é, a mão invisível cuida das pessoas, não cuida, a mão invisível não cuida de ninguém, a mão invisível destrói toda a gente, a mão invisível destrói toda a gente. É preciso organizar a economia, as empresas, a sociedade, o emprego, de forma científica, técnica e científica, legal, bem definido, com projetos bem definidos, a funcionar coerentemente, consistentemente e eficientemente para bem de toda a sociedade. Outra preocupação que os governos e as pessoas deviam ter era com a vida das pessoas pobres, dos idosos, dos sem-abrigo, das famílias, das mulheres, das crianças e dos jovens. Porque estas pessoas são o futuro, são a sociedade, são o povo, somos todos nós. Somos todos nós que quando nascemos, depois crescemos, depois trabalhamos, e depois envelhecemos e somos idosos e morremos. Portanto, todas as pessoas, somos todos iguais. Todos passamos por isso, todos somos crianças, todos somos jovens, todos somos adultos, todos somos idosos. Portanto, o Estado, os governos deviam preocupar-se com as pessoas, cuidar de todas as pessoas, cuidar da sociedade, cuidar da vida humana, cuidar do bem-estar de todas as pessoas. Se não fazem, são incompetentes, são desonestos, são inúteis e são uns parasitas. Outra preocupação devia ser a precariedade no trabalho e na vida dos trabalhadores, das famílias, com a falta de
segurança no emprego, no trabalho, com a falta de segurança financeira, de rendimentos estáveis. As famílias jovens não podem ter crianças e não podem cuidar bem delas, como todas as crianças devem ser cuidadas, de uma forma saudável. A precariedade de trabalho é um cancro que destrói toda a sociedade e o futuro de toda a sociedade, porque sem pessoas, sem crianças, não há futuro. Sem crianças não há futuro. Sem crianças não há futuro. Também não até diz sem crianças não há futuro. Se as empresas, a sociedade, o governo, o Estado não criam condições para que os jovens possam ter crianças, não há futuro para ninguém. Acaba o país, acaba a sociedade, acaba a humanidade, acaba o Estado. Porque depois não tem pessoas, vai trazer imigrantes, negros de África, chineses da China, árabes, pessoas daqui, dali, da lá, que não tem nada contra elas, pessoas como as outras, mas as pessoas locais, e essas pessoas, se não se reproduzirem, reproduzem-se do outro lado, reproduzem-se na China, reproduzem-se em África, reproduzem-se na Índia, reproduzem-se na América, enfim, em vez de se reproduzir, no seu país, cada povo ter qualidade de vida e ter as suas crianças, garantir a sua sustentabilidade, a sua sustentabilidade humana, garantir o bem-estar de todos, a paz, a tranquilidade, o bem-estar económico para todos. Não. Parece que são idiotas ou imbecis e que não percebem isto. Outro problema é a violência doméstica. O governo, a sociedade, devia ajudar as famílias a separarem-se. Quando um casal, uma família, os familiares não se entendem uns com os outros, não podem viver na mesma casa, porque já estão em conflito uns com os outros, já estão em conflito, já não podem estar juntos, o Estado, o governo, devia fornecer casas baratas, às pessoas para se poderem separar. Cada um ir para a sua casa, cuidar da sua vida, casas baratas, conforme os rendimentos das pessoas e das pessoas que estão em processo de separação, porque não podem viver na mesma casa porque já estão em conflito, já não se amam, já não se estimam, já não se respeitam, já não querem estar juntos e, portanto, já se tratam, já se violentam, já se agridem e, portanto, não podem estar juntos, nem as crianças podem estar num ambiente entre pais que se agridem, que se maltratam. Portanto, o Estado devia ajudar com casas baratas, conforme o rendimento das pessoas, para que as pessoas facilitar a separação dos casais, para evitar a violência doméstica, assassinatos, mortes, etc. Outro problema é a criminalidade. A criminalidade, devido à pobreza, ao desemprego, à ignorância, às doenças. A criminalidade a ignorância é a origem de todos os males. A ignorância é a origem de todos os males. A ignorância é a origem de todos os males. Portanto, a criminalidade organizada, o tráfico ilegal de substâncias, de armas, de pessoas e todas as outras coisas, tudo que for ilegal, criminoso, o Estado devia se organizar para combater eficientemente grupos criminosos desumanos que põem a risco o bem-estar e a vida de muitas pessoas. Portanto, o Estado devia combater a pobreza, a ignorância, a estupidez humana, para reduzir ou acabar com a criminalidade e principalmente da criminalidade organizada por grupos criminosos desumanos e estúpidos, que pensam que são mais espertos que os outros e depois um dia são apanhados e pagam na prisão. Por falar em prisão, eu penso que devia haver prisão perpétua para alguns crimes. Prisão perpétua para alguns crimes. Crimes graves, crimes contra a vida das pessoas, crimes contra a vida das pessoas, crimes contra crianças, contra jovens, violações, pedofilia, assassinatos e outros crimes graves,
as pessoas deviam ser condenadas à prisão perpétua, porque senão o crime é que pode compensar. O crime pode compensar. Outro problema, outra coisa que devia preocupar os governos e todas as pessoas é a poluição ambiental. Poluir o ambiente, poluir a água, o ar, poluir os solos com químicos, poluir os rios, os mares. Isto destrói, isto prejudica o clima na Terra, prejudica o ar que respiramos, prejudica a água que bebemos, prejudica os alimentos contaminados que comemos, e esta poluição é causadora de muitas doenças atualmente no planeta. Por último, a 10ª preocupação é a pobreza. A pobreza devia ser erradicada, a fome, as doenças, o desperdício de recursos, a ignorância e a violência social, racial, cultural e política devia ser erradicada de todas as sociedades. O bem-estar de todas as pessoas devia ser o objetivo do Estado. A felicidade devia ser o objetivo do Estado e de todos os governos, e de todos os governantes, e de todos os partidos. A felicidade e o bem-estar de todas as pessoas, independentemente da sua situação social, humana, económica, física, psíquica, da sua saúde, o bem-estar básico, para terem uma vida, todas as pessoas terem uma vida saudável, digna, o básico, para terem uma vida saudável e digna. O Estado devia garantir a todas as pessoas, os partidos, todos os políticos, humanos, lúcidos, conscientes, inteligentes, cultos, deviam garantir a todos os seres humanos uma vida digna, sem pobreza, sem fome, sem doenças, ou com redução, tratando, tendo meios para tratar e curar as doenças, evitar os desperdícios de recursos, a ignorância e a violência social, racial, cultural e política. Deixo este fácil este vídeo para que quem me ouvir, pense e reflita o que pode fazer para melhorar a vida de todos, a nossa vida, a vida de nós todos, nossa e dos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, todos, dos nossos empregados, dos nossos patrões, dos nossos chefes, toda a gente, toda a sociedade. Nós somos precisamos de todos, precisamos todos uns dos outros para produzir, consumir e cuidar uns dos outros, para amar e conviver e divertir-nos uns com os outros. Até à próxima e fiquem bem, cuidem-se.